Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Audrey e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Está sendo muito legal estar com vocês aqui essa semana e esse mês, que vamos estar trabalhando sobre o folclore. Mas antes de começarmos, vamos ver os objetivos da nossa aula? Compreender o texto informativo. A professora Daiane já trabalhou um texto informativo com vocês e a professora Audrey vai trabalhar também. Texto informativo é aquele que traz informações sobre um assunto para nós. Segundo objetivo, identificar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês já devem ter reparado que aqui na nossa bancada está cheio de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito legal, né? Nós vamos estar identificando cada um deles. E vamos escrever corretamente palavras. Combinado, então? Vamos lá para a nossa aula? Então, como nós estamos trabalhando o mês do folclore, mas agora a professora vai trazer outras informações para você sobre a lenda da Cuca. A lenda real da Cuca que a gente encontra nos livros, ela não é assim tão queridinha, não. A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro. Como estamos trabalhando o folclore, ela é um personagem do nosso folclore. Trata-se de uma bruxa velha, com aparência assustadora e que possui cabeça de jacaré e unhas imensas. Dona de uma voz estrondosa, a Cuca rapta as crianças desobedientes. O que será que é uma voz estrondosa? Uma voz muito forte que se escuta em todos os lugares. E ela rapta as crianças desobedientes, viu só? Diz a lenda que a Cuca dorme uma vez a cada 7 anos. Pense, gente, passar 7 anos sem dormir. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois, do contrário, serão levadas pela Cuca. Será que se a gente não for dormir na hora certa, for dormir muito tarde, a Cuca pega a gente? Que medo, hein, crianças? Mas então, a origem da lenda da Cuca, ela veio com os portugueses. Vocês já viram nas aulas de ciências humanas que os portugueses chegaram aqui no nosso país, e trouxeram algumas culturas com eles. Então, a história mostra que a lenda da Cuca, como ficou conhecida no Brasil, tem origem a partir de uma outra lenda galego-portuguesa que foi conhecida, como a lenda da Coca. Então, lá em Portugal, ela era chamada de Coca. A Coca era uma bruxa, também chamada de bicho-papão ou fantasma, que assustava as criancinhas. Olhem aqui nessa imagem o bicho-papão embaixo da cama. Mas isso não é verdade não, É só uma lenda, isso mesmo. E olha, esse bicho-papão até tem uma carinha simpática, Mas então lá em Portugal ela era conhecida como Coca, isso mesmo. E segundo essa lenda, a bruxa era representada por uma abóbora oca com buracos no nariz, nos olhos, e era colocado uma chama dentro das abóboras que ficavam espalhadas pelas ruas à noite, assustando quem passava. A Coca era tão temida pelas crianças que virou até uma cantiga de ninar. E aqui no Brasil nós também temos uma cantiga de ninar que fala sobre a Cuca. Quem já escutou aquela música? Nana neném que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Olhe lá, então tudo isso teve origem lá da lenda da Coca. Muito bem. Continuando. Quando ela completa 1000 anos, aparece um ovo próximo à sua casa. E dele surge uma nova Cuca, mais malvada do que a anterior.
A cuca com 1000 anos deve lançar um feitiço e se transformar em um pássaro com um canto triste. O grito da cuca pode ser escutado a quilômetros de distância. No Brasil, a lenda da cuca passou a ter maior notoriedade a partir da publicação dos livros infantis de Monteiro Lobato. As histórias contadas nesses livros viraram uma série de grande sucesso na televisão brasileira. Ah, mas quem será que foi o Monteiro Lobato e qual será o nome dessa série que passava na televisão? Nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre isso agora. Então a série se chamava O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olhem aqui a palavra pica-pau. O nome da série, a palavra pica-pau se escreve toda junta, mas o bichinho pica-pau, aquele pássaro que fica batendo com o biquinho nas madeiras, a palavra pica-pau é separada por hífen, é pica, hífen, pau. Mas no nome da série da TV, o pica-pau era junto. E olhem aqui todos os personagens e aqui o simpático Monteiro Lobato. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre quem foi Monteiro Lobato, certo? Olhem lá, o Monteiro Lobato era este senhor. E a característica dele eram essas sobrancelhas assim, grossas, né? Ó, se encontravam aqui pertinho do nariz. Mas aonde será que ele nasceu, né? O Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, que é uma cidade de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Ele foi registrado com o nome José Renato Monteiro Lobato, mas resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala que foi do seu pai, que havia falecido em 1898. E na bengala tinha as iniciais JBML, gravadas no topo do castão. Castão, professora? Mas que nome estranho. Todo mundo já viu a bengala, né? Aquela partinha de cima redonda da bengala, onde a pessoa se apoia. Algumas é redondinha, né? Outras ela é retinha. Ali onde a pessoa segura para se apoiar, aquilo é chamado de castão. E então na bengala do pai do Monteiro Lobato tinha essas iniciais. E como ele queria usar a bengala, ele pediu então para mudar de nome. E ele mudou de nome então e passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato, para que suas iniciais ficassem iguais às do seu pai. Depois ele voltou para Taubaté, porque ele tinha ido estudar lá na capital São Paulo. Então ele voltou para Taubaté, onde ele se casou, né, com a Maria Pureza Natividade. Que nome diferente, né? Mas era o nome da esposa do Monteiro Lobato. E a professora leu aqui, ali em cima, que ele tinha um temperamento irrequieto. O que será que é ser irrequieto? Ah, é aquela criança ativa, que corre, que brinca, que é muito esperta. Não é aquela criança que fica sentadinha, olhando as coisas acontecerem. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os personagens do sítio. Ali nós vamos mostrar então alguns personagens. Vai aparecer a imagem deles ali na tela, mas a professora tem eles aqui também. A primeira personagem é a Dona Benta. Ah, a professora esqueceu de mostrar, ó. Aqui o Monteiro Lobato, bem aqui no meio, né? Que a gente pode dizer que é o pai de toda essa turma. Mas então, o sítio do Pica-Pau Amarelo pertence a Dona Benta. A Dona Benta é uma avó muito querida, que é a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela tem até um nome engraçado. O nome dela é Benta Serra Bodes de Oliveira. Veja que sobrenome engraçado, né? A Dona Benta tem. Mas ela então é dona do sítio, é uma pessoa muito inteligente. Ela adora contar histórias para os seus netos, ela sabe sobre matemática, sobre geografia, sobre ciências, muitas coisas.
e ela cuida muito bem do sítio e dos seus netos. O nosso próximo personagem é a neta que mora com a dona Benta lá no sítio, a Narizinho, isso mesmo. A Narizinho, na verdade, se chama Lúcia. E ela mora lá no sítio com a sua vovó. Ela tem uma boneca de pano chamada Emília e ela gosta muito de se divertir. Ela é esperta, muito inteligente e ama muito a sua avó. E todas as férias fica só esperando o seu primo ir visitá-la. Como eu falei, ela é dona da boneca Emília. Olhem aqui. Ah, essa vocês conhecem bastante, né? A Emília é uma boneca feita de pano. Quem fez a Emília foi a tia Anastácia, que nós vamos estar conhecendo daqui a pouquinho. Ela é uma boneca de pano, mas ela é uma boneca diferente. Essa boneca de pano, ela era uma boneca normal que a Narizinho brincava, até que um dia ela tomou uma pílula falante do Dr. Caramujo e desandou a falar e nunca mais parou. E é uma tagarela, não para de falar de jeito nenhum. Fala, fala, fala. E ela tem uma mania, às vezes, um pouco feia. Ela nem sempre é muito educada. Isso não é bonito, não, né, crianças? Mas a Emília é assim. Continuando, então, nós temos o Pedrinho. O Pedrinho, então, é o primo da Narizinho, neto da dona Benta também. Só que ele não mora no sítio, ele só vem passar as férias no sítio com a sua avó. Ele mora em São Paulo com a sua mãe. O Pedrinho adora caçar, adora pescar, ama os bolinhos da tia Anastácia e ele vive sempre correndo atrás de caçar o saci. Ele vive querendo pegar o saci lá no sítio. Esse menino, ó, é bem traquina também. Continuando, nós temos o Visconde. O Visconde de Sabugosa é um personagem um tanto quanto diferente. Ele é o sábio do sítio e ele é feito de espiga de milho. Sabem quem fez ele? O Pedrinho. O Pedrinho que criou ele. Fez ele de espiga de milho e deixou ele largado na biblioteca no meio de um monte de livros. E foi aí que ele ficou muito inteligente e agora se tornou o sábio. Ele só perde um pouquinho para a dona Emília, que vive inventando moda para o lado dele e não deixa ele sossegado. Nós temos também a tia Anastácia, que é a cozinheira do sítio. Uma cozinheira de mão cheia, faz uns quitutes, uma comida deliciosa. E é ela quem ajuda a dona Benta a cuidar das crianças no sítio e de tudo que acontece lá. É uma pessoa muito boa e sabe muito da sabedoria popular. Lembra que a professora Daiane falou para vocês do folclore? Que no folclore é a sabedoria do povo? A tia Anastácia é aquela que conta todas as lendas populares para as crianças lá no sítio. Todas as crendices, as lendas, tudo assim. E ela é um pouco medrosa, gente. Continuando, nós temos então, olha aqui, ó, esse porquinho, que é o Rabicó, chamado de Marquês de Rabicó. E sabem o que aconteceu? Ele foi criado pela Narizinho desde pequeno. E a Narizinho, então, nunca deixou que fizessem nada com eles. Porque a tia Anastácia queria fazer feijoada com ele. Mas a Narizinho não deixou. E a Emília se casou com o Marquês de Rabicó para se tornar uma marquesa. Pode uma boneca de pano casando com um porquinho que é muito do guloso, gente? Vocês já viram uma coisa dessa? É só no sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo que pode acontecer isso. Continuando, então, nós temos aqui, esses eu tenho certeza que vocês conhecem ele, o Saci, um negrinho de uma perna só, que é primo da
Cuca, gente. Vocês sabiam que ele é primo daquela Cuca que eu contei a lenda para vocês? Ele é primo dela. É traquina que só ele. Faz um monte de traquinagens pelo sítio. Ele dá nó no rabo dos cavalos. Ele faz muitas anarquias. Ele faz quando ele está chegando, faz um redemoinho assim e quer dizer que o Saci está ali. Só que ele, no fundo, ele tem um bom coração. Ele se tornou amigo do Pedrinho. Sabem como? O Pedrinho prendeu ele numa garrafa, gente. E aí ele ficou amigo do Pedrinho e o Pedrinho soltou ele. Esse é o nosso amigo Saci. E faltou então mostrar a nossa última personagem, que a professora já falou um pouco sobre ela, que é a Dona Cuca. Isso mesmo, ela é a feiticeira lá do sítio. Ela faz muitos feitiços, muitas poções, querendo fazer muitas maldades, mas as maldades dela não dão muito certo não. E como a professora já falou, ela é prima do Saci. Isso mesmo. Então, esses são os personagens principais do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Viram quanta coisa linda, quanta coisa bonita tem nesse sítio? E quem escreveu então foi o Monteiro Lobato. Como a professora já falou, essa série passava na televisão. Agora nós não temos visto, agora ela virou uma animação na TV. Nós vamos ver ali na telinha algumas imagens que vão mostrar algumas fases que passaram na televisão, desde as mais antigas. Ele começou a passar na televisão, na verdade, em 1951. Veja quanto tempo atrás. E ainda a TV naquela época era preto e branco. Mas as versões que a professora trouxe ali na telinha já são lá de 1977, um pouquinho depois, né? Então temos 4 versões ali e a última é a que nós podemos encontrar na internet. Tem alguns canais que ainda passam, que é a animação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? E agora então, para ver se nós entendemos tudo isso que nós fizemos, né? Que a professora falou, nós vamos fazer um jogo, certo? Eu vou puxar os personagens aqui para o ladinho para ficar mais fácil. Vou deixar este aqui. O nome dessa brincadeira vai ser Descubra o Personagem. E para isso, vocês vão precisar pegar o caderninho de vocês. A professora vai sortear, pegar ali de dentro dessa lata algumas características de um personagem. E vocês vão ter que lembrar que personagem é esse e escrever o nome dele aí no caderno de vocês. Lembram que para escrever nome dos personagens eu preciso fazer o quê? Escrever com letra maiúscula, não posso me esquecer disso. Mas aqui as nossas pistas, elas têm uma característica diferente. Lembram que a professora Daiane trabalhou quadrinha ontem com vocês? Então as características dos nossos personagens estão em forma de quadrinha. Vamos ver se a gente descobre? Ó lá, peguei uma. Tia Anastácia lava e passa, cozinha e tira pó. E quer muito fazer feijoada com o porquinho chamado... Ai. Lembram o nome do porquinho? Ó lá, diz que ela quer fazer feijoada com eles. Vamos pensar. Eu vou achar aqui também o nome do meu porquinho. Já registraram aí no caderno de vocês? Muito bem. Lembrando que ele tem que começar com letra maiúscula. Isso mesmo. Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Ó lá, o nome do nosso porquinho. Rabicó. Ó lá, para quem escreve com caixa alta está aqui. E para quem escreve manuscrito está aqui, ó, Rabicó. Muito bem. E a professora até tem aqui o desenho dele para a gente estar colocando ali junto. Olhem lá, o Rabicó,
guloso que ele só, né? Cheio de doces em volta. Acertaram, crianças? Muito bem. Então agora a professora vai puxar o rabicó aqui pro ladinho. Vamos sortear outro? Ó lá. Tem uma menina de nariz arrebitado que esbanja muito carinho pela sua boneca Emília. O nome dela é... Olha uma dica ali, esbanja muito carinho. O nome dela é... Tchan, 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 tchan. Como é que é o nome daquela menina bonita que é dona da Emília? Ai, a professora esqueceu de contar uma coisa quando falou dela. Porque o apelido dela é esse? Porque ela tem o nariz arrebitado. O que é nariz arrebitado? Nariz viradinho assim para cima. Muito bem. Então vamos ver lá se vocês acertaram. Deu tempo de escrever o nome dela? Isso mesmo, ó. A Narizinho. Olhem lá. É a Narizinho, essa personagem que tem o nariz arrebitado. Muito bem. Conseguiram registrar lá no caderninho de vocês? Joia! Então a professora agora vai pôr a Narizinho aqui pro lado também. Próximo personagem. Aqui. Dessa bruxa feia eu não tenho medo. Ela é assustadora e maluca. Faz muitos feitiços. O nome dela é... Esse é muito fácil, né? A professora já falou sobre ela. Lembra o nome dela? Essa mesma é a Cuca. Aqui, professora Chu. É a Cuca. Olhem lá. Ela é uma bruxa, mas não é assim tão bruxa, né? Muito bem, ó. Cuca facinho, né? O C e o U, o C e o A. Ótimo, crianças. Vamos deixar aqui do ladinho. Muito bem. Nosso próximo personagem... Tem uma boneca de pano, parece que é de pilha. Serelepe tagarela, o nome dela é... Tchan, 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 tchan. Será que já deu tempo? Da nossa boneca de pano que fala, que tomou a pílula falante? Conseguiram? Isso mesmo, o nome dela é Emília. Olhem lá a nossa bonequinha Emília. O E maiúsculo, Milia. Muito bem. Vamos pôr a Emília aqui do ladinho. Outro personagem. O menino esperto e levado, adora caçar e comer bolinho. É o neto da Dona Benta. O nome dele é... Esse é facinho, né? O nome dele é... Como é que é o nome do neto da Dona Benta? Isto mesmo, é o Pedrinho. Vejam se vocês escreveram lá certinho. Pedrinho. Isto, ó lá, o P maiúsculo, o D, o R, o I e o Nho. Muito bem, é o Pedrinho. Vamos pôr o Pedrinho aqui mais para trás. Outro. Na mata tem um moleque que pula aqui e ali. É um sapeca e atentado. O seu nome é? Ah, esse é facinho. Quem que fica pulando de um pé só para cada um dos lados?
Lembram do nominho dele? Isso mesmo, é o Saci. Saci também é facinho, né? Olha lá, Saci. Muito bem. Vamos lá. A melhor cozinheira do sítio. Prepara tudo com eficácia. Ela faz gostosuras. Ela é a tia... Tchan, 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 tchan. Lembram do nome da tia que é a cozinheira, que é muito querida? Isso mesmo, é a tia Nastácia. A cozinheira querida lá do sítio, que faz muitas gostosuras. Ó, Nastácia. É um nome diferente, né? Muito bem. Conseguiram registrar, crianças? Vamos deixar aqui do ladinho. Qualquer coisa vocês vão olhando. Falta pouco. Ih, a professora não está nem achando mais aqui no fundo da lata. Roubaram, crianças. Achei. Olhem lá. Tem um boneco que é tratado como filho e tem uma inteligência fabulosa. Ele é feito de espiga de milho. Seu nome é... Tchan, 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 tchan. O nome dele é comprido, gente. Lembra o nome dele? Isso, o Visconde de Sabugosa. E por que será que o nome dele é Sabugosa? Porque ele foi feito do sabugo do milho, por isso que ele é Sabugosa. É um nome bem comprido. O Visconde de Sabugosa. Conseguiram escrever lá, crianças? Isso mesmo. Agora, esse aqui não é uma quadrinha. É o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é facinho, né? Lembram o nome dele? Isso mesmo, o Monteiro Lobato. Olhem lá. É o autor do sítio, o seu Monteiro Lobato. Mas ainda está faltando uma personagem. Vamos ver se a professora acha aqui? No sítio tem uma vovó, inteligente e sempre atenta, que conta muitas histórias. Seu nome é... Como que é o nome da vovó mesmo? Isso mesmo, a Dona Benta. Olha lá. Fechamos todos os personagens. Escrevemos o nome de todos eles. Veja quanta coisa a gente escreveu. Todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Joia, crianças? Legal, né? Eu gostei muito de brincar disso. Agora vamos então só conferir se nós conseguimos atingir todos os nossos objetivos? Vamos ver lá na telinha. Quais eram eles mesmos? Compreender o texto informativo. Nós compreendemos o texto que falava sobre a Cuca, sobre o Monteiro Lobato? Compreendemos, né? Simples assim. Identificamos os personagens do sítio? Sim, conhecemos todos esses personagens. E escrevemos corretamente palavras? Nós escrevemos o nome, então, dos personagens do sítio. E escrevemos corretamente. Vocês escreveram lá e se tinha alguma coisa que não estava bem de acordo, vocês arrumaram. Muito bem, crianças. Agora, depois da nossa aula, vai ter uma história muito legal sobre a Cuca. Fique atento. Eu estou aqui, curiosa para escutar ela também. Combinado? Nos vemos na próxima aula. Tchau, crianças. A verdadeira história da Cuca. Conta a lenda muito antiga em que um vilarejo, perto de uma grande fazenda de café, morava uma família. O pai trabalhava na roça colhendo café. A mãe era dona de casa e cuidava de seus 2 filhos.
Um filho era bondoso, ajudava a mãe nos afazeres domésticos. O outro, porém, preguiçoso e mal educado. Certa manhã, veio um boato na vila, que as crianças estavam sumindo, e a culpa seria de uma velha que morava no mato. Pouco se sabia sobre ela, só que o nome era Cuca e que gostava de ver as crianças dormindo. Sendo assim, os homens se reuniram e foram até a floresta atrás da tal velha. Porém, nada encontraram. Quando anoiteceu, voltaram para casa para dormir. Era de costume no vilarejo todos dormirem, os familiares, no mesmo cômodo. Nessa família estavam todos dormindo, menos o preguiçoso, pois ele não estava cansado, tinha dormido o dia todo. Então ele resolveu pregar uma peça em sua família. Levantou nas pontas dos pés e colocou um lençol na cabeça. Então ele escutou um barulho do lado de fora da casa. E quando tirou o lençol para olhar pela janela, viu uma figura horrorosa olhando para ele. Era uma velha de cabelo loiro e dentes amarelados. A Cuca. A Cuca olhou para o moleque e disse: "Está sem sono?" Antes que o menino pudesse responder, ela deu o bote. Abriu uma boca enorme e engoliu o menino inteiro. Os familiares acordaram com o griteiro do garoto. O pai pegou o machado e saiu correndo atrás da Cuca, que se escondeu pelo mato. Quando chegou perto, a Cuca pulou no rio. O homem ficou ali, olhando, esperando a Cuca sair, mas nada. A única coisa que ele viu sair das águas foi um jacaré, com um tufo de cabelo amarelo na cabeça. Desde então, todo mundo diz que esse jacaré é a Cuca. E as mães do vilarejo, para que os seus filhos durmam, elas contam uma música. É mais ou menos assim: dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que eu vi e joguei ao vento, para que essa lenda não se perca no tempo. Pim, pirim, pim, pim, essa lenda chegou ao fim. Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças. Eu sou a professora Silvia, da Escola Armida. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos então ver os objetivos da aula de hoje? Nosso slide. O objetivo de hoje: realizar cálculos de subtração utilizando o algoritmo convencional. Então, crianças, relembrando a aula passada, nós assistimos um vídeo no qual ensinava como fazer a soma, como fazer a adição. E hoje nós vamos dar continuidade com os nossos amiguinhos e nós vamos descobrir hoje como se faz a subtração. Vamos lá? Quer fazer essa adição de outro jeito? Mais um? É o último. Aqui vamos usar o algoritmo usual da adição. Começamos somando as unidades. 8 unidades mais 5 unidades é igual a 13 unidades. Como 13 unidades é o mesmo que uma dezena mais 3 unidades, temos de indicar 3 unidades na coluna das unidades e acrescentar uma dezena na coluna das dezenas. Agora você continua. Bom, uma dezena mais uma dezena mais 2 dezenas é igual a 4 dezenas. Mais 3 unidades é igual a 43 unidades. Muito bem! Aprendeu a fazer essa adição, Mateus? Claro! Mas o mais legal é que vamos doar 43 brinquedos.
E você sabe como calcular quantos brinquedos você está doando a mais que eu? Essa subtração é fácil, veja só. Para começar, vamos decompor o número 25 e representá-lo com material dourado. Como fizemos na adição? Isso mesmo! Agora vamos tirar 18 de 25. Para isso, começamos pelas unidades. Ué, mas como a gente vai tirar 8 de 5? É fácil! Basta trocar uma barra por 10 cubinhos. Assim, podemos fazer a subtração. Primeiro, tiramos as 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois, uma dezena. Então, 25 menos 18, sobraram 7 cubinhos, portanto, 7 unidades. Você acertou! Outro jeito de fazer essa subtração é por decomposição. Já sabemos que 25 é o mesmo que 2 dezenas e 5 unidades, certo? E que 18 é o mesmo que 1 dezena e 8 unidades. Já aprendemos também que não dá para tirar 8 unidades de 5 unidades. Por isso, trocamos uma dezena por 10 unidades. Exatamente! Agora faça a subtração. 15 unidades menos 8 unidades dá 7 unidades. Uma dezena menos uma dezena é igual a 0 dezena. O resultado é 7 unidades. Para terminar, vamos fazer essa subtração usando o algoritmo usual. Começamos subtraindo as unidades. E como não dá para tirar 8 de 5, trocamos uma dezena por 10 unidades. Isso mesmo! 15 unidades menos 8 unidades dá 7 unidades. Uma dezena menos uma dezena é igual a 0 dezena. Exatamente! Então, crianças, gostaram do nosso vídeo? Bem interessante, né? Principalmente no momento de falar das doações de brinquedos, né? Então, continuando nossa aula, vamos lá no nosso próximo slide, então. A subtração, para nós conhecermos hoje, ela também tem seus termos. E nós vamos aprender hoje um a um como se chama. O primeiro termo da subtração, que é sempre o número maior, ele é chamado diminuendo. E ele sempre vai por primeiro, sempre fica em cima porque ele é um número maior. O número menor, que é o que vai embaixo, nós chamamos de subtraindo. E sempre que tiver uma conta dessa, nós temos que lembrar que nós estamos falando de subtração. Nós não podemos esquecer do nosso sinalzinho ali ao lado, o sinal de menos o sinal da subtração. E essa conta, depois de realizarmos o cálculo, o resultado dela vai ser 9. E esse resultado sempre é chamado de diferença. Então, vamos aqui na bancada realizar este cálculo. Então, estava falando que nós tínhamos 22, né? Vamos usar o nosso material dourado, 2 dezenas e 2 unidades. E tínhamos também 13, 1 dezena e 3 unidades. Para nós realizarmos essa subtração, eu consigo tirar 13 do que eu tenho aqui? Lembrando da aula passada, que nós aprendemos a transformar, então, a nossa barrinha em unidade. Nós vamos ter que transformar de novo, porque eu não consigo realizar aqui. Então, eu substituo a minha barrinha de dezena por cubinhos de unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relembrando, eu fiz a substituição da barrinha, da dezena, pela unidade. Então, eu continuo com
com 22 unidades. Agora eu consigo tirar 13. Como que eu farei? Vou tirar a barrinha da dezena, 10, 11, 12, 13. Agora eu já consegui fazer essa subtração. Vamos ver quantas unidades nos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então, esse resultado, ele é chamado de diferença. E esses são os termos da subtração. Vamos para frente? Vamos lá para o nosso novo slide. Em uma subtração, se soubermos o valor do resto e do subtraindo, é possível descobrir qual é o minuendo. Observe a operação abaixo e tente descobrir qual é o número desconhecido. Então, nós percebemos que aí nós temos um número escondido. Será que eu consigo achar? Olha lá, ó. Eu sei que eu tenho os números que eu tenho ali, eu tenho o resto, né? E o subtraindo. Como que eu farei para encontrar, então, o minuendo? Vamos ver o que é possível fazer? Então, vai lá, olha, gente, isso é uma dica muito importante. A subtração é uma operação inversa da adição. Sendo assim, podemos descobrir o número desconhecido realizando uma adição. Então, o que eu posso fazer lá, crianças? Eu tenho o número 13, que eu vou colocar lá, olha, o número 13. E eu tenho o número 32. Vamos realizar essa soma? Olha lá. 13. Então, vamos começando sempre sem esquecer do sinal de mais, que agora nós estamos numa soma, é muito importante. 2 unidades mais 3 unidades, 5 unidades. Na área das dezenas, eu tenho 3 dezenas mais uma dezena, que são 4 dezenas. Então, eu tenho 45. Assim, eu descubro, então, o nosso valor desconhecido. Realizada essa conta, né? Realizado essa adição, nós descobrimos que o valor do quadradinho é 45. Viram que é fácil? É só eu inverter os termos que eu chego à conclusão. Eu consigo descobrir qual é o número oculto. Agora, nós vamos realizar alguns problemas, algumas situações problemas. Vamos lá? Então, eu vou propor a vocês, crianças, que enquanto eu me organizo, que vocês peguem os lápis que vocês tenham, ou que vocês tiverem aí mais perto. Eu vou pegar as tampinhas, ó, tá lá. Coloque na carteira ou no chão, aonde vocês estiverem, 10 tampinhas. Vamos colocar as tampinhas aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar ali no slide anterior e vamos ver o que ele está nos pedindo. Ó, coloque sobre a carteira 10 tampinhas. E agora ele nos fala para retirar 5 tampinhas. Vamos lá retirar 5 tampinhas para ver como que fica? 1 tampinha, 2 tampinhas, 3, 4, 5. Quantas tampinhas nos restaram? 1, 2, 3, 4, 5. Ainda temos 5 tampinhas, mas a atividade não terminou ainda. Ele ainda nos pede na atividade, agora, para retirar mais 3 tampinhas. Vamos lá? 1, 2, 3. Com quantas tampinhas eu fiquei agora? Agora eu fiquei somente com 1, 2 tampinhas. Então, sempre quando ele fala em retirar, nós estamos falando de uma conta na qual eu tenho que tirar o que eu tenho. Ele falou retirar, é uma subtração. Então, a gente sempre vai diminuir. Nos restaram 2 tampinhas.
Agora nós temos mais uma situação problema. Vamos ver se vocês conseguem realizar junto comigo. Para isso, nós vamos utilizar a nossa máquina de calcular. Na biblioteca da escola, há 84 livros de matemática para o segundo ano. A professora pegou emprestado 25 livros. Quantos livros permanecem na biblioteca? Então, quando eu tenho essa situação problema, crianças, é preciso ler com muita atenção para nós descobrirmos o que o problema nos pede. Então, vamos analisar calmamente lá no slide. O problema está nos falando que eles têm, ó, na escola tem 84 livros, ó, 84 livros. A professora emprestou 25. Então, meus queridos, se ela emprestou, isso é uma conta de subtração. É uma conta de menos. Eu vou diminuir, eu vou tirar. Então, meus queridos, a conta já está armada. Agora nós vamos montar essa conta no nosso material dourado. Então, vamos lá. Aqui é o número 84. Então, são 84. Vamos colocar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Relembrando que cada barrinha equivale a uma dezena. Então, eu tenho 8 dezenas. Mas são 8 dezenas e mais 4 unidades. Vamos colocar as unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. Muito bem. Agora vamos tentar resolver esta operação. Será que eu consigo? Vamos ver bem. Eu tenho só 4 unidades. 4 unidades e 8 dezenas. Eu preciso tirar 2 dezenas e 5 unidades. Eu não consigo fazer esta conta. Novamente, nós vamos precisar fazer a transformação. Então, nós vamos fazer a substituição de uma barrinha da dezena por os cubinhos da unidade. Então, ó, uma dezena em cubinhos de unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós já fizemos a nossa transformação, já transformamos a nossa barrinha da dezena em unidades. Agora, nós vamos ver aqui na máquina de calcular como que fica. Então, eu tenho 5 unidades para tirar de 4. Eu consigo fazer isso? Eu não consigo. Eu preciso, então, emprestar da nossa ordem das dezenas. Então, eu vou emprestar uma dezena das 8 dezenas. Então, ela vai ficar 7 e uma dezena ela vai emprestar aqui para a ordem das unidades. Agora, eu tenho 14 unidades. Eu consigo tirar 5 unidades de 14? Agora, eu consigo. Então, vamos lá no material dourado? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguimos fazer a conta aqui, não conseguimos? Então, muito bem. Agora nós vamos para a ordem das dezenas. Mais uma vez, vamos voltar para o nosso material dourado. Como eu emprestei uma, vamos ver quantas ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu tenho 7 dezenas. Vamos ver na nossa maquininha? Olha, 7 dezenas. Eu consigo tirar 2 dezenas de 7 dezenas? Então, vamos ver aqui no material dourado. 2 dezenas de 7 dezenas.
Eu consigo. Com quantas dezenas eu fiquei? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Vamos colocar o resultado lá na nossa máquina? Então, fazendo o cálculo aqui. 5 unidades de 14, nós temos quanto? 9. E aqui, 2 unidades. Eu consigo tirar 2 unidades de 7 unidades? Sim, olha, eu tenho 7 unidades, né? Eu tenho 7 unidades. Eu retiro 2, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. E a minha resposta é 59. Vamos voltar lá no nosso slide? Olha lá a conta. Eu tinha 84 livros, eu emprestei 25 e eu acabei, então, a escola ainda conta com 59 unidades. Esse é um momento muito importante, queridos, que nós não podemos esquecer. Quando estamos falando de problemas, de situações, problemas, eu não posso esquecer a resposta. Então, como que vai ficar a resposta dessa situação, problemas? Vamos ver lá? Permaneceram 59 livros na biblioteca. Muito bem, não esqueçam de colocar a resposta. Então, vamos lá para o próximo problema. Seu José tem uma horta comunitária. Nesta horta, há 49 pés de couve. Mais 16 pés de couve foram arrancados porque estavam estragados. Quantos pés de couve continuaram na horta do seu José? Então, queridos, mais uma vez eu falo, precisamos prestar muita atenção no que o problema está pedindo. Ler e interpretar certinho o que é o que o problema pede. Vamos lá no slide de novo. Ele tinha 49 pés e ele arrancou. Se ele arrancou, ele retirou, ele ficou com menos, então é uma subtração. Então, ele arrancou 16 pés de couve. Vamos ver, então, quando eu retiro, quando eu arranco, isso é uma conta de subtração. Não esqueçam, crianças, de colocar sempre o sinal. E vamos aqui na nossa máquina de calcular, ver como que fica? Então, vamos lá. Ele tinha 49 pés de couve. 49, olha. 49. Ele retirou porque estragou, choveu demais, não deu certo. Ele retirou 16. O que está faltando aqui na conta? Está faltando o nosso sinalzinho de subtração. Vamos fazer esta conta, então? Vamos utilizar mais uma vez o nosso material dourado. Então, vejam bem, são 49, 4 dezenas. Vamos lá. 1 dezena, 2, 3, 4 dezenas. E quantas unidades? 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Voltando para a máquina aqui. Eu consigo realizar esta conta? Vamos ver? Eu consigo tirar 6 unidades de 9? Consigo. Vamos ver como que fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirei as 6 unidades. Agora nós precisamos ir para a ordem das dezenas. Eu tenho 4 dezenas, mas eu tenho que retirar 1 dezena. Eu consigo tirar 1 dezena de 4. Vamos lá? Retirei. Com quantas dezenas eu fiquei? 1, 2, 3 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3 unidades. Voltando para a nossa máquina, então vamos fazer o cálculo. 6. Eu consigo tirar 6 unidades de 9? Sim. Então vamos aqui no dedinho.
Eu tenho 9 unidades. Eu vou tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei com quantas? Com 3 unidades. Vamos colocar lá. 3 unidades. 6 para chegar no 9 são 3. Então, eu tenho 4 dezenas. Eu retiro uma. Eu fico com quantas? Com 3 dezenas. Vamos lá? E sobraram 33. Vamos voltar no nosso slide para colocar a nossa resposta? Quantos pés de couve continuaram na horta do seu José? Resposta do nosso problema. Continuaram na horta 3 pés de couve. Muito bem, criança. Desculpa, 33. Continuaram na horta 33 pés de couve. Vamos lá para a próxima atividade? Então, meus queridos, agora nós já estamos com todo o material aqui na nossa bancada. E para nos auxiliar, eu vou chamar a professora Adriana para nos ajudar nessa atividade. Tudo bem, professora? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui na bancada, nós temos representando o sítio do seu Davi. O sítio do seu Davi está com alguns probleminhas que ele não consegue resolver. E eu aí, então, pedi ajuda dos alunos, professora, para que a gente consiga resolver algumas perguntas que ele não tem resposta. Vamos ver aqui, então, vamos ver aqui no nosso cartaz. Quantos patos o seu Davi tem, professora, na chácara dele? Vamos ver lá? Vamos contar juntos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, professora Adriana. Nós descobrimos que o seu Davi, ele tem 15 patos na chácara dele. Então, vamos colocar a resposta? Então, quantos patos ele tem? Ele tem 15 patos. Qual é a próxima pergunta? Vamos lá. Quantas galinhas tem nessa chácara? Vamos contar as galinhas, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós já descobrimos que o seu Davi tem 15 patos e 11 galinhas. Vamos ver agora quais são as outras perguntas que ele tem para nós. Quantos animais tem ao todo na chácara do seu Davi? Agora, nós vamos precisar contar quantos animais ele tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como eles querem saber animais, ele não quer saber só dos patinhos. O seu Davi quer saber ao total quantos animais tem na chácara dele. Então, vamos contar junto com as galinhas. Então, 15 patinhos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, o seu Davi
ao total, ele tem 26 animais na sua chácara. E agora ele tem mais uma pergunta para nós, ele está em mais uma dúvida. Qual a diferença entre patos e galinhas? Mas antes nós temos mais uma lá. Ele vai começar a fazer uma comparação. Olha lá, que ele quer saber qual animal tem mais. Olha lá a pergunta. O que tem mais? Então, eles querem comparar qual animal tem mais. Então, nós sabemos que nós temos 15 patinhos e 11 galinhas. Qual número é maior? É o 15 ou é o 11? O 15 é uma dezena e 5 unidades. O 11 é uma dezena e uma unidade. Então, nós descobrimos que o que tem mais são os patos. Essa pergunta do seu Davi a gente já resolveu. Agora tem mais uma, vamos lá ver qual é? Qual é a diferença entre patos e galinhas? Olha, meus queridos, essa é uma pergunta que nós vamos precisar do auxílio da nossa máquina novamente, porque é mais uma conta. E quando ele está falando em diferença, ele está falando sobre subtração. Então, é mais uma conta de subtração que nós vamos fazer. Então, nós já sabemos que ele tem 15 patos e 11 galinhas. Ele quer saber qual é a diferença entre elas. Então, vamos lá, meus queridos, lembrando sempre que eu vou começar pela ordem das unidades. Mas antes de eu começar a ordem das unidades, está faltando alguma coisa nessa conta aqui, não está faltando? Está faltando o nosso sinal, o sinal da subtração. Eu consigo tirar uma unidade de 5? Então, vamos contar aqui no dedo. Eu tenho 5 unidades. Eu vou tirar uma. Com quantas eu fico? 1, 2, 3, 4 unidades. Vamos lá, então? Colocar na nossa maquininha. 4 unidades. Agora, aqui nós vamos para a ordem das dezenas. Eu tenho uma unidade só. Vamos pôr lá no nosso dedo. Tem uma unidade só. E ele está pedindo dessa uma para eu tirar uma. Se eu tirar uma, com quantas unidades eu fico? Eu fico 100 unidades. Então, a casa da dezena, ela fica vazia. Se eu tenho uma dezena e eu retiro uma dezena, eu fico com a casa das dezenas vazia e eu só coloco o 0. E assim nós conseguimos descobrir qual é a diferença entre os animais. E a diferença é de 4 animais. Mas não acabou ainda. O seu Davi tem mais algumas dúvidas. Vamos lá ver qual é? Se ele vender 6 patos, sobrarão quantos? Vamos utilizar a nossa maquininha então. O seu Davi tem 15 patos. Vamos colocar 15 lá? Os 15 patinhos dele. Seu Davi tem 15 patos. Mas ele quer vender 6 patos. Então, são 6 unidades que o seu Davi quer vender. Eu posso tirar, vamos pensar, gente. Se ele quer vender, se ele quer retirar, a conta ainda é de subtração. Eu tenho 100, ele quer vender 6 patos. Ele pode tirar 6 de 5? Ele não pode. Então, ele vai ter que fazer o quê, minha gente? Ele vai ter que emprestar da dezena. Ela tem uma dezena, mas essa dezena mesmo, por mais que a uma, ele vai emprestar para os 5. Isso. E aqui, na casa da dezena, vai ficar vazia. Agora, eu consigo tirar 6 de 15? Sim. Vamos fazer um cálculo assim. Quanto falta de 6 para chegar no 15? Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Então, eu sei que faltam 9 para chegar no 15. Então, vamos colocar lá 9. Na casa das unidades. Agora, nós vamos para a casa das dezenas. Lembrando que nós já fizemos um empréstimo. Nós já emprestamos a dezena que tinha para o 15, então a casa ficou vazia. E a casa de baixo também está vazia. Então, não temos... como as casas estão vazias, não há necessidade de fazer essa conta. Então, nos restaram quantas? 9. Lá. Se ele vender, então, 6 patos, sobrarão 9 patinhos para ele. Agora, gente, ele tem mais uma dúvida. Vamos lá. Se ele vender 6 galinhas, sobrarão quantas? Nós já sabemos que ele tem 11 galinhas. E ele quer vender 6. Se ele quer vender, gente, ele vai retirar 6 galinhas deles. Continua sendo uma conta de subtração. 6 galinhas lá, ó. Eu posso, meus queridos, mais uma vez, precisamos prestar atenção, retirar 6 unidades de uma, eu não consigo fazer essa conta. Então, o que eu preciso fazer? Emprestar. Mais uma vez, nós vamos emprestar da dezena para a unidade. Agora, eu consigo retirar 6 unidades de 11. Então, vamos fazer aquela conta que nós fizemos agora há pouco. Então, partindo do 6, quanto falta para chegar no 11? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 para chegar lá no 11 são 5. Vamos colocar na nossa máquina. E agora aqui eu já sei que eu emprestei, eu tive que emprestar e eu fiquei sem dezenas. Então, a ordem das nossas dezenas nessa conta também está vazia. Também não há necessidade. Então, nós sabemos que ele vai ficar com 5 galinhas. E agora tem mais uma pergunta lá, mais uma dúvida do seu Davi. E se ele vender 10 animais, quantos animais sobrarão? Essa pergunta é mais perigosa, porque nós precisamos usar um dado que já é conhecido. Porque ele quer saber os animais. Lembra quando nós contamos todos os animais? Quando nós contamos todos os animais, são os patos e as galinhas juntos. Então, eu sei que num total, eu tenho 26 animais. Vamos pôr na nossa máquina. 26 animais. Só que ele quer vender 10. Então, vamos colocar lá. Ele quer vender 10. Vamos ver, vamos lembrando, o que falta aqui mais uma vez? O nosso sinal. Nunca podemos deixar nossa operação sem sinal. Continua sendo uma operação de subtração e agora vamos ver. Começando pela ordem das unidades. Se eu não quero tirar nenhuma unidade de 6, eu permaneço com quanto? Com 6. 6 unidades. Mas aqui, olha, eu já quero, na ordem das dezenas, eu quero tirar uma dezena de 2. Então, vamos lá. Ele tem 2 dezenas e ele quer tirar uma dezena. Com quanto que ele fica? Com uma. Vamos colocar lá o resultado? Então, se o seu Davi vender 10 animais, a chácara dele ainda vai permanecer com 16 animais. Viram que legal, gente? Conseguimos resolver todos os problemas do seu Davi. Então, meus queridos, como nós já resolvemos os problemas do seu Davi, nós já podemos dar tchau para a professora Adriana, agradecemos a presença, a ajuda dela e vamos rever os objetivos da aula de hoje? Realizar cálculos de subtração utilizando o algoritmo convencional. Muito bem. E qual é a nossa tarefa? Vamos dar uma olhadinha qual que é a nossa tarefa? Então, olha que divertido. O que é que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos fazer a subtração de todos esses números, utilizando os números da linha de cima, fazendo a subtração com os números que estão dentro da estrela.
E aí eu vou ter que achar a resposta na linha de baixo. E cada vez que eu vou ter que usar, meus queridos, uma cor diferente de lápis. Eu vou pintar o quadradinho e vou pintar a resposta da mesma cor. Então, na linha de cima estão os números que eu vou utilizar como minuendo. Dentro da estrela estão os subtraindo e na linha de baixo nós temos que encontrar a nossa resposta, tá bom? E as duas atividades são para o segundo e para o terceiro. Uma diferente da outra, com um pouquinho mais de dificuldade para o terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado, espero que a nossa aula tenha sido divertida e espero vocês em uma outra hora. Fiquem bem. Vem aí, Educação Física. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, da Escola Carlos, e hoje a professora Sandra está aqui para mostrar para vocês um esporte de invasão, um esporte pouco convencional, para que vocês possam ter esse conhecimento, tá? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as professoras Juliana e a professora Lucimara, professora Juliana da Escola Alda e a professora Juliana da Escola Camal, né, que juntas elaboramos essa aula para vocês. O objetivo dessa aula hoje é fazer com que vocês vivenciem, né, e conheçam esse esporte que é pouco convencional. Eu estou falando de um esporte, vamos ver se vocês adivinham, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, que nós fazemos gols com as mãos. Pensaram? Enquanto isso, a professora Sandra vai aproveitar a oportunidade e vai mandar um beijo, galera, para os meus alunos aqui da Escola Carlos. E aí, já pensaram? Então, eu estou falando de qual esporte mesmo? Não é o handebol, é o tapimbol. É um esporte que é jogado com as mãos, tá? É tapa na bola. Então, vocês vão dar 2 toquezinhos até finalizar, que o objetivo é o gol. Ok? Bom, mas como é que se joga esse esporte, professora Sandra? Esse esporte, ele foi criado por um professor de educação física chamado Marco Aurélio, tá? No ano de 2007. Então, ele é um esporte jovem ainda, ok? Por que ele criou esse esporte? Ele criou esse esporte porque os alunos deles tinham pouca participação durante as aulas, o que não acontece na nossa rede municipal. Tenho certeza que todas as crianças da rede adoram e gostam muito das nossas aulas, ok? Bom, a partir disso, houve a necessidade da criação de algumas regras, não é? Então, ele é jogado numa quadra, uma quadra poliesportiva, que ela contém 20 metros de largura por 40 de comprimento, ok? A bola, a professora Sandra está com uma bola, é uma bola leve, esta aqui é a bola oficial do tapimbol, ok? Como vocês viram, ela é leve, tá? Bem levezinha. Ela contém 160 gramas, tá? Isso a bola oficial. Já uma bola que é jogada na escola, ela contém em média aí 160 gramas de peso, beleza? Falamos da quadra poliesportiva, agora a professora Sandra vai falar um pouquinho do tempo, tá? Esse jogo, nós vamos jogar eles com um tempo de 24 minutos, sendo dividido em 2 tempos de 12 minutos, tá? Mas ele também pode ser subdividido em 4 tempos de 6 minutos, beleza? Bom, a professora Sandra falou o que para vocês? Da quadra, da criação, quem criou o esporte, falou para vocês o que? Da bola. Agora a professora Sandra vai falar para vocês dos jogadores. Qual é a quantidade de jogadores que nós jogamos? Nós vamos precisar de 6 jogadores, sendo quais são as funções dele, tá? Um goleiro, 2 defensores, 2 laterais e 1 central, ok? Professora Sandra, mas como é que inicia esse jogo? Esse jogo ele vai iniciar no centro da quadra com 2 toquezinhos, obviamente, como eu já falei para vocês, passando, né, de jogador em jogador até que finalize com o gol, beleza? Bom, falamos o que? Da quadra, bola, jogadores.
Agora eu preciso falar para vocês o que pode e o que não pode no jogo do tap-and-ball, ok? Isso seria obviamente o quê? As faltas, não é verdade? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso bloquear os jogadores, quer dizer, a bola com as duas mãos abertas, nunca o jogador, ok? Se eu fizer isso, vai ocasionar uma falta, tá? Que mais? Existem 3 tipos de falta, tá? A falta física, que é quando eu impeço o jogador, tá? Quando eu empurro, quando eu não deixo ele jogar. Existe também a falta técnica. A falta técnica é toda relacionada à bola, ok? Então, o que acontece? Quando eu vou tocar ela com a mão fechada, ou quando eu chuto ela, então essa é uma falta técnica, né? Todas relacionadas à bola. Quem é que cobra esse tipo de falta? Toda vez que tiver uma falta, quem vai cobrar vai ser os laterais. Essa é a função deles, estarem cobrando ela, né, com os pés em cima da linha da quadra, beleza? E existe também a falta verbal ou gestual. Como a própria falta já fala, quando eu ofendo, né, ou quando eu faço alguns gestos ofensivos em relação aos meus adversários, beleza? Então falei quem criou, falei da quadra, falei do tempo de duração do jogo, falei dos jogadores, falei das faltas. Tem uma coisa muito importante. No jogo do tap-and-ball, eu preciso dar 2 tapas na bola e eu preciso passar, é obrigatório passar a bola, ok? Beleza? O único jogador, gente, que não pode sair da sua área é o goleiro. Já os outros jogadores podem sim invadir a quadra do goleiro para poder fazer o quê? Finalizar, que é o jogo, ok? Nesse jogo tem um árbitro, né? E um auxiliar. Já vai ter um cronometrista que marca o tempo de jogo e também um anotador que vai fazer a súmula no jogo. Beleza? Tempo técnico, né? Esse tempo técnico é o tempo que o técnico vai pedir para que ele possa estar orientando os jogadores em relação ao jogo. Beleza? Como eu falei para vocês que o jogo ele é subdividido em 4 tempos de 6 minutos, entre o segundo e o terceiro tempo, esse intervalo, o técnico tem que fazer as substituições, ok? Nenhum jogador no tap-and-ball pode ficar o tempo inteiro sentado no banco, tá? Todos têm a necessidade de jogar. E é isso que faz o jogo ficar rico, né? Rico em quê? Rico em ele ser um jogo dinâmico, beleza? Alguma dúvida, criançada? Eu tenho certeza que você aí é uma criança esperta e vai adorar esse jogo. Agora, a professora Sandra vai pedir para os professores estarem auxiliando nessas aulas com alguns educativos para que vocês possam ter a noção de como é que acontece o jogo, tá bom? E vai um desafio aí para você, ok? O que é esse desafio? Em casa você vai chamar o papai ou a mamãe ou qualquer responsável para que possa estar jogando com você, tá? Você pode utilizar qualquer bola, desde que ela seja o quê? Leve e que ela quique também contra o solo. Uma coisinha. No tap-and-ball tem um tempo de espera. O que é esse tempo de espera? É quando eu posso quicar a bola, né, contra o solo. Isso é uma forma de estratégia que ela é jogada, no caso eu posso fazer para acalmar um pouquinho o jogo. Beleza? Então vamos ver se você aí em casa consegue realizar esse jogo. Beijo, galerinha, espero que vocês gostem. Então os professores vão estar fazendo para que vocês possam ter ideia de como é que é o fundamento, né? Que é o receber, o domínio da bola e o toque. Pode começar, professora Marciele. Lembrando que independente de qualquer situação, há necessidade sempre da mão aberta. Boa! Esse foi por cima. Agora a professora Marciele vai lançar por baixo.
Pode tocar isso, o segundo tem que passar. Vai lá, professora Lu. Professora Juliana. Professor Felipe? E o professor William, vai lá. Aí, agora um bobinho. Pode ser no centro. Agora eles vão fazer para vocês e a professora Lu com os braços acima vai tentar interceptar essa bola. Aí, vai lá, professor William. Dominou, tocou no segundo, o professor William tentou. Opa! Vai lá, professora, lá no centro. Aí. Os braços para cima, tem que bloquear só a bola, nunca o jogador. Aí, muito bem. Agora, beleza, professores? Obrigado. Agora a gente vai fazer o jogo como um todo para que vocês, crianças aí de casa, né, saibam como é que ocorre a noção do jogo, beleza? Vamos lá, dar o início. Professora Marciele. Professora Juliana, o início do jogo no centro, pode começar. Lembrando de 2 toques, 2 ou 1, lá sem encostar no jogador, ou joga, ou deixa o jogador jogar. Boa, professora. Isso, professora Marciele. Opa! Toca, quica, passou. Opa! Vai lá, professora. Opa, foi no pé do jogador, então é uma falta técnica, apesar de não ser intencional. Aqui na lateral, o outro time vai cobrar. Foi? Isso, professora Marciele, muito bem. Vai lá, professora Juliana. Professora Marciele, vai lá que é tua, Tafarel. Boa! Vai lá, professor William. Tocou, passou. É óbvio, ganha o jogo quem fizer o maior número de gols. Boa, profe! É isso aí.